Olá, você que nos acompanha no nosso momento de reflexão, esse canal do YouTube da Missão Evangélica União Cristã, seja muito bem-vindo mesmo. O assunto de hoje, eu quero falar de novo sobre a relevância da Bíblia. Ela é e já foi e continua sendo ou o livro mais amado ou o livro mais odiado de todos os tempos. Sobre isso a gente quer falar um pouquinho. Pensa só, em torno da Bíblia e da veiculação dela, já foram investidos milhões em valores, em dinheiro, seja dólares ou a moeda que você quiser dizer aí, para que essa palavra chegasse nos últimos rincões desse mundo. Mas ao mesmo tempo que já se investiu milhões nisso, houve e ainda há, e aliás me parece que está crescendo também o número daqueles que, se pudessem, eles eliminariam o último vestígio da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Tirariam isso de qualquer jeito, e tem gente que gastaria fortunas por isso. A questão é que muitos que não entendem alguns textos da Bíblia, por alguma razão que eu desconheço e que também nem vem ao caso nesse instante, por não entender aquilo ali, muitos então jogam tudo fora. E como que se o ser humano pudesse entender todo o falar, todo o agir de Deus. E aqui nós temos que dar a mão à palmatória, e aqui nós precisamos entender que se a Bíblia fosse um livro que o ser humano pudesse dissecar, que ele pudesse entender ele de pé à ponta, que se o ser humano conseguisse entender a última letra, interpretar o último texto e compreender o último mistério bíblico, se a Bíblia fosse apenas isso, então certamente ela não seria a palavra de Deus. Ela guarda em si esse caráter misterioso, esse caráter de que ela é livro que vem da boca de Deus, é falar que vem da boca de Deus. Portanto, ela sempre vai nos surpreender, ela sempre vai dizer alguma coisa, vai deixar alguma questão em aberto na nossa vida que, pela nossa limitação, nós não conseguimos chegar lá. No Salmo 119, 160, nós lemos o seguinte, numa das versões, na versão Almeida, que é uma versão, alguns dizem, mais antiga, Salmo 119, todo ele trata da excelência, da grandeza da palavra de Deus. E o verso 160 diz que a tua palavra ou as tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio. A palavra de Deus é verdade acerca da origem das coisas, de onde nós viemos. Deus nos criou. A palavra de Deus é em tudo verdade, também falando da real condição do ser humano. Em Romanos 8, no Novo Testamento, a Bíblia diz que toda a criação mesmo, não apenas o ser humano, toda a criação geme e suporta angústias. A palavra de Deus diz a razão disso, que é o pecado do ser humano que levou a criação como um todo para essa condição. A palavra de Deus também é toda a verdade que nós precisamos quando ela diz qual é que é o caminho para fora dessa condição na qual o ser humano, no seu pecado, empurrou a criação. Então a Bíblia nos aponta o caminho de Jesus, o Salvador, aquele que quer de novo reconciliar o ser humano com o seu Criador. A palavra de Deus também é em tudo verdade quando ela fala naquilo que vem depois da morte. Meu amigo, dá uma olhada na Bíblia. Crie o hábito de ler esse livro, de meditar nele, de ter tempo ali. Deus tem um recado para você. E eu desejo que esse Deus te abençoe. Abraço para você.